A pergunta por que Deus não resolve nossos problemas na hora é uma questão antiga e profunda que toca o coração de muitos cristãos. A busca por respostas diante dos desafios e tribulações é algo que todos experimentam em algum momento de suas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, nossa inclinação natural é buscar uma solução imediata, e quando essa solução parece tardar, surgem dúvidas sobre os propósitos de Deus. A Bíblia, no entanto, nos oferece uma vasta sabedoria sobre esse tema, e é através de suas páginas que podemos começar a entender o motivo pelo qual Deus, muitas vezes, permite que passemos por períodos de espera e desafios antes de trazer a resolução que tanto desejamos. A Bíblia afirma a soberania de Deus em várias passagens, e isso é fundamental para compreendermos o porquê de Ele nem sempre agir de maneira imediata para resolver nossos problemas. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem é crucial para entender que os planos e propósitos de Deus estão além do nosso entendimento humano. Ele vê o panorama completo de nossas vidas e da história da humanidade, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Deus trabalha com um propósito eterno em mente, e seus caminhos não estão limitados pelo tempo ou pelas circunstâncias como os nossos. Quando enfrentamos um problema, nossa visão é imediata, focada em nossa necessidade presente. Mas Deus considera como cada situação se encaixa em seu plano eterno, que visa não apenas nosso bem-estar temporal, mas principalmente nosso crescimento espiritual e nossa santificação. Outro aspecto essencial para compreender por que Deus não resolve nossos problemas na hora está relacionado ao tempo divino e ao desenvolvimento da paciência em nossas vidas. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, lemos: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso nos ensina que há um tempo certo para todas as coisas, e esse tempo é estabelecido por Deus. A paciência é um fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e é um atributo que Deus deseja desenvolver em seus filhos. Muitas vezes, os períodos de espera servem como um campo de treinamento espiritual onde a paciência é cultivada. A espera nos força a depender de Deus, a confiar nele, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas estarem acontecendo ou do porquê da resposta estar demorando. O exemplo de Abraão é emblemático nesse sentido. Ele recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas teve que esperar muitos anos até que essa promessa se cumprisse. Durante esse tempo, ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, está escrito: E assim, tendo Abraão esperado com paciência, obteve a promessa. Outra razão pela qual Deus não resolve nossos problemas imediatamente está relacionada ao propósito do sofrimento e à forma como ele aperfeiçoa a nossa fé. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui vemos que as provações são usadas por Deus para testar e fortalecer nossa fé. O sofrimento, embora doloroso, tem um papel significativo em nosso crescimento espiritual.
Deus permite que passemos por dificuldades para que possamos crescer em maturidade e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Sem essas provações, nossa fé poderia permanecer imatura e superficial. Jesus também nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas nos encorajou a ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Isso significa que as dificuldades são uma parte esperada da vida cristã, mas também são oportunidades para experimentarmos o poder e a fidelidade de Deus de maneiras mais profundas. A Bíblia nos ensina que a espera também é uma oportunidade para provarmos a fidelidade de Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26, está escrito: Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse versículo nos lembra que a espera não é em vão. Deus é fiel, e aqueles que esperam nele nunca serão decepcionados. A história de José, filho de Jacó, é um exemplo poderoso desse princípio. José teve sonhos que indicavam que ele seria elevado a uma posição de autoridade, mas antes que isso se realizasse, ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, e passou anos na prisão por um crime que não cometeu. Durante todo esse tempo, José permaneceu fiel a Deus, e no final, Deus cumpriu suas promessas, elevando José a uma posição de grande poder no Egito. A história de José nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, Deus está trabalhando em seus propósitos e sua fidelidade será demonstrada no tempo certo. Outra razão pela qual Deus pode não resolver nossos problemas imediatamente está ligada ao papel da oração e da comunhão contínua com Ele. A oração não é apenas um meio de apresentar nossas necessidades a Deus, mas também um caminho para desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele. Quando as respostas às nossas orações demoram, somos levados a passar mais tempo na presença de Deus, buscando sua face e aprendendo a confiar nele. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos exorta: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Através da oração, entregamos nossas ansiedades a Deus e recebemos sua paz, que nos sustenta durante o tempo de espera. A oração nos ajuda a alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Jesus, no jardim do Getsêmani, orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Mesmo em seu momento de maior angústia, Jesus submeteu sua vontade à do Pai, mostrando-nos que a oração é um caminho para nos rendermos aos planos de Deus, mesmo quando não entendemos completamente. Um dos versículos mais reconfortantes nas Escrituras está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Este versículo nos assegura que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Isso significa que mesmo quando enfrentamos problemas e a resolução parece distante, Deus está usando essas situações para nosso bem, mesmo que não possamos ver isso no momento. Um exemplo disso é a história de Jó. Jó era um homem justo, mas sofreu grandes perdas e dores. Durante suas provações, ele não compreendia por que Deus permitia tanto sofrimento, mas permaneceu fiel. No final, Deus restaurou Jó e lhe deu ainda mais do que ele havia perdido. A história de Jó nos lembra que,
Mesmo quando não entendemos o porquê do sofrimento, Deus está no controle e é capaz de transformar nosso sofrimento em bênção. Outro motivo pelo qual Deus pode não resolver nossos problemas imediatamente é para nos ensinar humildade e dependência total nele. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, lemos sobre como Deus guiou os israelitas no deserto. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Os israelitas tiveram que aprender a depender de Deus diariamente para sua provisão, o que ensinou-lhes a humildade e a confiança em Deus. Da mesma forma, Deus pode usar nossas dificuldades para nos ensinar que não podemos confiar em nossa própria força, mas precisamos depender dele para tudo. Paulo também aprendeu essa lição. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, ele fala sobre um espinho na carne que o atormentava, e como ele pediu a Deus 3 vezes para removê-lo. No entanto, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu que em suas fraquezas ele experimentava a força de Deus de maneira mais profunda. Deus usa nossos problemas para nos manter humildes e para que possamos experimentar sua graça e poder de forma mais completa. As dificuldades que enfrentamos também servem como ferramentas nas mãos de Deus para moldar nosso caráter. Em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo escreve: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Pedro também fala sobre a importância das provações no aperfeiçoamento do nosso caráter. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele escreve: Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As provações purificam nossa fé, assim como o fogo purifica o ouro, e resultam em louvor, honra e glória quando Cristo for revelado. Deus também permite que enfrentemos problemas para desenvolver em nós a perseverança. A vida cristã é frequentemente comparada a uma corrida de longa distância, que requer resistência e perseverança. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, somos encorajados a correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa perseverança não se desenvolve em tempos de facilidade, mas sim em meio às adversidades. Deus usa os desafios da vida para nos ensinar a perseverar, a não desistir e a manter nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A perseverança é um sinal de maturidade espiritual, e Deus a considera tão importante que Ele permite que passemos por situações que exigem que a desenvolvamos. Outra razão pela qual Deus pode não resolver nossos problemas imediatamente é que Ele deseja ser glorificado através de nossa dependência nele e da nossa fé. Quando permanecemos fiéis a Deus em meio às dificuldades, isso serve como um testemunho poderoso de sua graça e poder para os outros. Em João, capítulo 11, versículos 3 e 4, quando Lázaro estava doente, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Embora Lázaro tenha passado pela experiência da morte,
Jesus o ressuscitou e, através dessa ressurreição, muitos creram em Jesus. A demora na solução do problema resultou em uma manifestação ainda maior do poder de Deus e trouxe glória ao seu nome. Da mesma forma, nossas dificuldades podem ser oportunidades para que Deus se manifeste de maneira poderosa em nossas vidas, trazendo glória a Ele e fortalecendo a fé daqueles que estão ao nosso redor. Ao considerar por que Deus não resolve nossos problemas na hora, vemos que há várias razões bíblicas para essa aparente demora. Deus é soberano, e seus caminhos são mais altos do que os nossos. Ele usa o tempo de espera para desenvolver em nós a paciência, para fortalecer nossa fé, para nos ensinar humildade e dependência, e para moldar nosso caráter. As provações e os desafios que enfrentamos não são sinais de que Deus está ausente ou indiferente, mas sim oportunidades para crescermos em nossa caminhada com Ele e para vermos sua fidelidade de maneira mais profunda. Deus é fiel e trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A espera pode ser difícil, mas é durante esses tempos que nossa fé é refinada e nossa confiança em Deus é fortalecida. Lembremo-nos de que, assim como no caso de José, Abraão, Jó e tantos outros, Deus cumpre suas promessas no tempo certo e Ele nunca nos abandona. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua infinita sabedoria e amor. Ajuda-nos a confiar em teus planos, mesmo quando não entendemos o porquê da espera. Fortalece nossa fé e desenvolve em nós a paciência que reflete a tua vontade. Ensina-nos a depender de tua graça em todas as circunstâncias e a reconhecer que tu estás sempre trabalhando para o nosso bem. Dá-nos coragem para enfrentar as dificuldades com esperança e nos ajuda a ver além do presente, confiando que tu tens um propósito maior em tudo o que enfrentamos. Que a tua paz guarde nossos corações enquanto aguardamos em ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém.